Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognósticos dos jogos que teremos hoje no dia 22 de 3 de 2023. Rodada muito longa hoje, vários jogos, até por isso a gente fez um filtro com as melhores opções para trazer para vocês, como a gente sempre faz aqui no Sexta de Trade. Para quem não conhece a gente, tem análise, palpites e prognósticos baseados em números e estatísticas todos os dias aqui no YouTube e palpites extras exclusivos de jogos e de algumas partidas que a gente já analisa aqui com palpites extras lá no nosso grupo VIP. O menor preço do mercado tá ainda mais barato. Além da gente cobrar menos da metade do preço da concorrência, a gente também tem um pacote por apenas R$ 69,90, onde você vai ficar com a gente até o final da temporada 22-23. Vale muito a pena e é praticamente, né, uma mensalidade que você pagaria aí, né, nos outros canais aqui do YouTube, o grupo VIP deles. Vale muito a pena para ficar com a gente até o final da temporada 22-23, a gente trocar uma ideia a respeito de basquete, sugerir algumas tips, apostas, passar alguns números e estatísticas que podem ser interessantes para você ser lucrativo, para ajudar o nosso projeto também, e também para você ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, nossa cartilha de como investir contra e a favor de cada uma das equipes, os melhores caminhos para você seguir, excelente para quem está começando. Por falar em grupo VIP, ontem 5 tips exclusivas lá, 4 greens que a gente conseguiu, tips extras além daquelas que a gente passa aqui no YouTube, onde a gente foi 100% ontem, 4 palpites, teve pontuação ali, né, no jogo do Atlanta Hawks, do Orlando Magic, do Cleveland Cavaliers, contamos também com a sorte e um handicap positivo ali do lado do Oklahoma City Thunders. Bora trabalhar para que hoje seja ainda mais lucrativo. Mas antes da gente começar, pessoal, quero agradecer vocês pelos likes. A gente tá conseguindo bater todas as nossas metas de likes. Isso tá ajudando o nosso canal a crescer muito, a atrair novos inscritos e, mais do que isso, a tornar novas pessoas cada vez mais lucrativas. Mais uma vez, meta de 250 likes, clica no botão de joinha. Vai ajudar muito a gente aí embaixo. É de graça, não custa nada e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Vai divulgar mais o nosso canal e também vai entender que esse conteúdo de apostas esportivas não é nocivo. Bora aqui falar de Dallas Mavericks e Golden State Warriors, nosso primeiro palpite do dia. O jogo entre Washington Wizards e Denver Nuggets vai ser de análise exclusiva do nosso grupo VIP. E o jogo entre Dallas Mavericks e Golden State Warriors a gente pretende trabalhar com pontuação. Claro, a gente precisa de 2 times pontuando bem para poder incentivar esse nosso over que vamos buscar hoje. Porém, Luka Doncic e Kyrie Irving, as principais armas ofensivas do Dallas, são dúvida. A gente precisa de pelo menos um deles, ou principalmente do Kyrie Irving à disposição, para que o ritmo da equipe do Dallas seja mais intenso e, mais do que isso, eles tenham um problema defensivo ali mais claro, já que a equipe do Golden State Warriors deve explorar bastante Kyrie Irving, que é o pior defensor desses Mavericks. Então, desde que Kyrie Irving esteja em quadra, eu acredito em um acima D para essa partida, um acima na pontuação total. A gente já vai passar os números para vocês para poder justificar isso, mas antes o nosso palpite, que é acima de 227,5 pontos totais no jogo entre Dallas Mavericks e Golden State Warriors. Nos últimos 10 jogos da equipe do Dallas Mavericks com Kyrie Irving na sua escalação, eles tiveram uma média de 119,7 pontos feitos e 118,2 pontos sofridos. Isso dá uma média de quase 240 pontos produzidos e sofridos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos. Se a gente for pegar os últimos 15 jogos fora de casa do Golden State Warriors, a gente também tem números bem expressivos, já que a gente pode observar que tivemos mais de 240 pontos produzidos e sofridos nas suas partidas também. Se formos observar aqui, né, o porquê que isso acontece, bom, as duas equipes foram ruins defensivamente, não tem muito segredo, e a gente sabe que times com Jordan Poole, Klay Thompson, Stephen Curry, Kyrie Irving e Luka Doncic têm muito poder de fogo, por isso é muito mais importante a gente destacar o fator defensivo dessas equipes. Vamos fazer o filtro aqui pós All-Star Game, que é um filtro mais justo, e a gente pode observar que o Dallas Mavericks esteve entre as 10 piores defesas da NBA, mais especificamente foi a 7ª pior defesa desse período. Se a gente for fazer um filtro aqui fora de casa, que é onde o Golden State Warriors pior se defende, a gente pode observar também o quão ruim foi o setor defensivo da equipe de Stephen Curry e companhia, a pior defesa fora de casa após All-Star Game de toda a NBA. Então a gente já tem margem para trabalhar com esse acima D. Mas o ritmo também faz a diferença. O Golden State Warriors é o time mais rápido da NBA, o que significa que eles gastam pouco relógio para poder fazer seus arremessos. Eles resolvem, né, a vida deles com muito dinamismo e velocidade, o que significa que a gente tem mais arremessos por minuto, mais posses de bola por minuto, e com isso a possibilidade de um over se torna ainda maior. Outros números interessantes que a gente pode destacar é que o Golden State Warriors é um dos 3 times que mais cedem assistências na NBA jogando fora de casa, e é um dos 3 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo como visitante também. Muito relevante isso, e que ajuda a gente a acreditar nesse acima de 227,5 pontos totais no jogo entre Dallas e Warriors, lembrando, desde que Kyrie Irving esteja em quadra. Beleza?
Bora aqui de Miami Heat e New York Knicks. Esse é um jogo no qual eu vou trabalhar também com acima D na pontuação. Por mais que as duas equipes tenham sido under durante toda a competição, é importante a gente observar os recortes mais recentes das equipes para poder ter uma análise mais justa. E o Miami Heat se tornou uma equipe um pouco mais over do que eles foram durante a temporada em geral, principalmente porque sua defesa piorou. E quando a gente fala de New York Knicks, se eles tiverem ali Julius Randle e Jalen Brunson à disposição, bom, eu topo trabalhar com acima D, principalmente porque do outro lado a gente também tem saudáveis Tyler Hero, Bam Adebayo e Jimmy Butler. Verdade que se for bater, vai ser bem apertado, porque como eu disse, são dois times ali que jogam num estilo um pouco mais defensivo e que fizeram vários jogos under nas temporadas mais recentes. Mas o último jogo deles mostrou mais ou menos aquilo que eu acredito para hoje, acima de 218,5 pontos totais na. Se formos observar os últimos 5 jogos em Miami dos confrontos diretos entre essas franquias, a gente teve uma média aí, né, de mais de 219,5 pontos gerados totais nos confrontos entre essas equipes e um jogo de 242 pontos no último encontro em que eles tiveram. Mas o histórico recente dessas franquias contra seus outros adversários mostram o quão eles foram mais over do que eles vinham sendo no começo da temporada. O New York Knicks, nos últimos 10 jogos, teve entre pontos sofridos e produzidos nos quais eles tiveram envolvidos, né, uma média de 236,8 pontos somados totais, né, médios nas suas últimas 10 partidas, o que é muito além daquilo que a gente busca para hoje. O Miami Heat também, a gente teve uma média de mais de 231 pontos feitos e sofridos nos jogos dos quais eles estiveram envolvidos, e se a gente for fazer um recorte mais curto, né, dos últimos 6 jogos em que o Miami Heat participou, de mais de 230 pontos sofridos e feitos de média somados, né, nas partidas em que eles estiveram envolvidos, e a gente conseguiu superar essa linha que a gente busca para hoje contra o Cleveland, contra o Orlando, contra o Utah Jazz, contra o Memphis Grizzlies, ou seja, em 4 dos últimos 6 jogos. Contra os Bulls do Detroit Pistons, ficaram abaixo, mas vamos combinar, é um Detroit Pistons que simplesmente não tem a menor condição de pontuar bem contra uma defesa que teve bons momentos, e o Chicago Bulls também vem sendo um time bem under, mas outra coisa que justifica muito essas questões é a eficiência defensiva do Miami Heat, que piorou muito recentemente, e a do New York Knicks, que melhorou muito também nesses recortes mais recentes. Vamos fazer aqui o nosso recorte pós All-Star Game, que foi quando as equipes fizeram as suas trocas e se resolveram para essa sequência de temporada. A gente falou de o New York Knicks foi o 4º melhor ataque da NBA, e de um Miami Heat que caiu muito no seu setor defensivo, se tornando uma das 10 piores defesas. O New York Knicks também foi uma defesa de metade de baixo da tabela, ficando ali na 16ª posição, só que se o recorte for para esses últimos 10 jogos, a defesa do New York Knicks foi ainda pior. Eles se tornaram uma das 10 piores defesas também, então pelo recorte mais curto a gente tem 2 das piores defesas para se enfrentarem em uma das temporadas mais bem pontuadas da NBA, com uma linha que eu considero bem baixa, acima de 218,5 pontos. Dá para pegar essa linha pagando melhor no ao vivo, ou então uma linha ainda menor, pagando o mesmo valor, e acredito que deva bater. Agora bora para Toronto Raptors e Indiana Pacers. Aqui a gente tem um Toronto Raptors meio híbrido, um time que às vezes é over, às vezes é under, na sua grande maioria under, mas a gente tem uma certeza que é o Indiana Pacers, outro time bem over, principalmente se o Tyrese Haliburton, que hoje é dúvida, jogar. Do lado do Toronto Raptors, né, das principais ausências possíveis que a gente tem, Scottie Barnes, mas acima de tudo ele é um grande defensor. Então, como eu vou trabalhar numa tip de acima D, eu acho mais interessante que ele esteja de fora, e mais do que isso, essa também é uma tip que se bater vai ser um pouco mais apertado, porque eu considero uma linha alta para um jogo do Toronto Raptors, mas uma linha justa para um jogo do Indiana Pacers. Vamos de acima de 227,5 pontos totais para essa partida. Lembrando, se o Tyrese Haliburton jogar, eu vou ficar com esse acima D em pontuação total. Caso ele não jogue, eu acho que confiar aqui no Toronto Raptors para ser o principal time, a força motora, né, produtiva ofensivamente desse jogo é mais interessante, apesar das linhas estarem esticadas. Então, no fim das contas, eu vou ficar com acima de 227,5 pontos totais. Com base na seguinte argumentação, se formos olhar aqui, né, nos últimos 6 jogos do Toronto Raptors, últimos 5 encontros, 5 vezes a gente conseguiu superar essa linha de 227,5 pontos que nós buscamos para hoje. Quando a gente fala de Indiana Pacers, os últimos 10 jogos dos quais eles estiveram envolvidos, a gente tem uma média de mais de 244 pontos sofridos e feitos somados nas suas últimas partidas. Isso acontece porque a defesa do Indiana Pacers é muito ruim.
foi a pior da NBA nesse recorte em geral, somando mandante e como visitante. E se a gente for olhar o pace deles, a gente também tem algo bem interessante para explorar aqui. O Indiana é o 8º time mais rápido da NBA, o que significa que eles resolvem seus arremessos com dinamismo, velocidade e devolvem a posse de bola para o seu adversário ali, né, o quanto antes, para eles tentarem arremessos também. Ou seja, por mais que eles não estejam com a pontaria em dia, dá pra gente acreditar no acima dele. O último confronto entre essas franquias gerou mais de 235 pontos, mas por que eu acredito que isso deva acontecer mais ainda, né, muito além desses números que eu apresentei, histórico recente? Porque sim, a gente faz análises bem mais aprofundadas do que isso. A gente só traz os principais números para vocês entenderem o quanto que isso pode fazer um mínimo sentido. Se formos olhar na temporada, em pontos sofridos de contra-ataque por jogo na NBA, a gente está falando de um Toronto Raptors e de Indiana Pacers que estão entre os 10 times que mais sofrem pontos de contra-ataque na liga. E se a gente for olhar a nossa listinha aqui de pontos feitos de contra-ataque por jogo na NBA, a gente está falando dos 2 times que são referência nessa competição. Os 2 líderes em pontos de contra-ataque que nos últimos 3 jogos melhoraram ainda mais essa média. O que isso significa? Que eles vão acelerar o jogo, correr a quadra e mais do que isso, fazer pontos fáceis. Pontos de contra-ataque você converte com muita facilidade, ou então você é parado com falta, mas mais do que isso, você economiza muito o relógio. Então, se você acredita que vai ser um jogo abaixo de, vou só dar um aviso para vocês, você vai ter um infarto nesse jogo, porque os times vão acelerar, vão correr para tudo que é lado e vão ter muitas chances de pontuar, mesmo que eles não sejam tão precisos. Então, meu palpite é acima de 227,5 pontos no jogo entre Toronto e Indiana Pacers. Agora, bora pular dessa, né, de trazer palpite de pontuação, pelo menos para esse jogo. Mas antes da gente passar, pessoal, já deixou o seu like? Lembrando que a gente tá com a meta de 250 likes para esse vídeo de hoje. É só clicar no botão de joinha, não custa nada. E se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, né, com seus amigos. Tenho certeza que você também quer que eles ganhem dinheiro e mais do que isso. Você vai conseguir ser notificado de que os nossos vídeos foram lançados, vai poder ver o mais cedo possível, poder pensar, refletir, concordar, discordar nos comentários, quem sabe tirar uma dúvida e a gente responder vocês aí embaixo, para que você seja lucrativo nesse dia 22 de 3 de 2023. Fechado, menor preço do mercado no nosso grupo VIP com tipos exclusivas, chamem lá. O jogo entre Chicago Bulls e Philadelphia 76ers a gente vai indicar a linha de um jogador. No último encontro entre essas franquias a gente indicou a linha do James Harden e suas assistências, mas no grupo VIP, de forma exclusiva, a gente havia indicado o over em rebotes do Joel Embiid, que a gente achou até que tinha mais potencial para aquela partida. Então a gente vai de acima de 10,5 rebotes do Joel Embiid, foi o que bateu, a análise vai ser praticamente a mesma. Nos últimos 5 jogos contra o Chicago Bulls, 2,6 rebotes de médias para o Joel Embiid, ele conseguiu superar essa linha, né, em grande maioria desses 5 jogos recortados, e mais do que isso, ele vem com uma média aí de 9,5 rebotes nos últimos 10 jogos, o que é bem perto do que a gente busca para hoje. Não é o ideal, mas o adversário é muito favorável. E se a gente for fazer um recorte para os últimos 4 jogos do Joel Embiid, a gente vê que ele vive uma ótima fase nesse quesito, com 13,5 rebotes de média, mesmo encarando, por exemplo, um Cleveland Cavaliers, que é um dos times com as melhores duplas ali, né, de pivôs da NBA, e um dos melhores protetores de aro também, com Evan Mobley e Jarrett Allen, apesar de que eu acho que o Allen não esteve nesse jogo, enfim. Tem outros números que justificam isso. Primeiramente, o Philadelphia 76ers é uma das 6 melhores defesas da NBA, o que significa que eles forçam o erro dos seus adversários e fazem com que mais rebotes sejam possíveis. Outra coisa que a gente também precisa destacar é a eficiência nos rebotes ofensivos do Chicago Bulls, que foi a 3ª pior da NBA, ou seja, é como se eles não fossem atrapalhar muito a vida do Joel Embiid ali debaixo do garrafão na hora de recuperar os rebotes defensivos. Quando a gente vai para a média geral de recuperação de rebotes na NBA, o Chicago Bulls também está entre os 10 piores da NBA, e a gente tem no Joel Embiid números muito concentrados nessa questão de recuperação de rebotes. Mais do que isso, Nikola Vucevic, o principal pivô e protetor de aro do Chicago Bulls, nos momentos ofensivos, ele costuma jogar muito aberto, porque ele é um jogador com muita qualidade para trabalhar a bola, para fazer o pick and pop ali, né, abrir para o perímetro e arremessar de 3. O que significa que em muitos momentos existe um vácuo, existe um vazio no garrafão ofensivo do Chicago Bulls, que geralmente ele abre para poder liberar espaço para infiltração do DeRozan ou do Zach LaVine, mas que consequentemente deixa o time órfão naquele setor na hora de recuperar rebotes. Isso significa que o Joel Embiid pode ficar sossegado, recuperar alguns rebotes que eu considero até fáceis e mais uma vez fazer uma partida excelente como ele fez na noite anterior, em que por mais que a gente teve 2 overtimes, ele conseguiu 16 rebotes, ele já tinha superado essa linha ali ainda no começo do último quarto. Então, acima de 10,5 rebotes do Joel Embiid é o nosso palpite para Chicago
e Philadelphia 76ers. Agora bora para Memphis Grizzlies e Houston Rockets. Aqui a gente vai passar um palpite de pontos para vocês, mas a gente vai trabalhar com abaixo de. Não se sabe quando será o retorno do Ja Morant, pode ser que seja hoje, mas ainda assim vamos tentar focar no lado defensivo do Memphis Grizzlies, que é um dos melhores da NBA, contra um dos piores ataques da liga. Beleza? Antes da gente passar o nosso palpite, recadinho da LendasBet, a casa de aposta que apoia o nosso projeto, incentiva a gente a continuar trazendo vídeos gratuitos aqui para vocês e mais do que isso, convido vocês através do link aqui na descrição, junto do Cesta de Trade, para conhecer essa casa de aposta que tem enorme carinho com basquete, passa diversas odds exclusivas e melhores que a do mercado em geral, com foco em NBA, NBB e outras ligas de basquete, mas também linhas especiais para você estar criando sua própria aposta e também investindo de maneira simples. Outra dica que a gente dá para vocês é colocar R$10 ali, né? Depositar para vocês experimentarem, conhecerem e verem o quão bom é a casa de aposta LendasBet. Eles permitem depósitos por valores muito baixos, saques e também valores de entrada também para você conhecer, experimentar, não comprometer tanto seu dinheiro e ver que vale a pena. Dá uma chance para eles, link na descrição. LendasBet é a casa de aposta que apoia o Cesta de Trade e o basquete no Brasil, mas acima de tudo é a casa de aposta que vai te tornar uma lenda das apostas esportivas. Bom, bora falar de Memphis e Houston. Nosso palpite vai ser um abaixo de 112,5 pontos do Houston Rockets, beleza? Então, nosso palpite para Houston Rockets e Memphis Grizzlies é abaixo de 112,5 pontos do Houston Rockets. A odd vai estar pagando ali em torno de 1,50. É o mínimo que a gente traz aqui para vocês no YouTube. 1,57 é a odd e eu acho que tem muito valor. Primeiramente, porque a gente está falando de um Memphis Grizzlies que é uma das melhores defesas da NBA, a segunda melhor de toda a liga, e jogando dentro de casa ainda por cima. Do outro lado, a gente tem um terceiro pior ataque de toda a liga por 100 posses de bola, que é o do Houston Rockets, e um dos piores times na eficiência das bolas de 3, em números brutos também. Essa é a melhor forma de você ferir a equipe do Memphis Grizzlies, mas sendo o terceiro time com menos bolas de 3 por jogo em toda a liga, e sendo a pior eficiência nessa categoria ao lado do Charlotte Hornets também, bom, você não vai ter vida muito fácil contra esse Memphis não, porque eles defendem muito bem o centro, e se sua principal forma de atacar é por ali, você provavelmente vai sofrer, porque eles se defendem bem e até demais. Minha grande dúvida está em cima das motivações do Memphis Grizzlies para fazer uma partida interessante hoje contra o Houston Rockets. Eles não precisam se esforçar, então isso pode ser um fator de perigo para essa partida. Eu ficaria de olho no ao vivo para um possível cash out, mas como é o retorno do Ja Morant, provavelmente ainda mais jogando dentro de casa, dá pra gente acreditar que eles vão fazer um esforço mínimo aí para trazer bons resultados. Manter a segunda posição pode ser extremamente valioso, porque você vai ter mais mandos de quadra e o Memphis Grizzlies sabe que isso pode ser crucial na sequência da temporada. Em um possível jogo 7, além, é claro, de você mandar os 2 primeiros jogos praticamente contra todos os adversários que você tiver, com exceção de um Denver Nuggets, caso você pegue eles na final de conferência. Mas, acima de tudo, a gente tem outros números para justificar isso. Bom, o Houston Rockets nos últimos 8 jogos contra o Memphis Grizzlies tiveram uma média de 105,5 pontos por jogo, e eles ficaram abaixo desses 112,5 pontos que a gente busca para hoje em 6 dessas 8 partidas. Repetindo, a gente está falando de um dos piores ataques da NBA contra uma das melhores defesas de toda a liga. O Houston Rockets ficou abaixo dos 109 pontos nos últimos 2 jogos consecutivos, contra os Warriors, que tem uma das piores defesas da NBA, jogando como visitante, e contra o New Orleans Pelicans, que também não é uma defesa de elite. Então dá pra gente acreditar nesse abaixo de. Agora que eles vão enfrentar uma defesa top, né? O jogo entre Milwaukee Bucks e San Antonio Spurs, a gente acredita que o Milwaukee Bucks deve vencer, deve convencer e abrir uma margem grande de diferença para os seus adversários, principalmente se vierem saudáveis. Hoje com o Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Drew Holiday, eles devem vencer e convencer um time que jogou ontem, tomou um pau ali, né, para o New Orleans Pelicans, mas que hoje deve vir mais saudável. Só como eu não gosto de esticar tantas minhas linhas assim para trabalhar no handicap negativo, ainda mais nessa temporada, né, que trabalhar com vitória vem sendo complicado, eu esperaria ele no ao vivo para trabalhar na vitória simples dos Bucks com uma odd um pouquinho melhor. Fechado. O jogo entre Timberwolves e Atlanta Hawks, a gente vai passar o palpite para vocês em pontos também. Eu acredito em um acima de, surpreendentemente ou não, Anthony Edwards pode jogar hoje, ele tem grandes possibilidades de estar em quadra e é um jogador que, apesar dele dar ritmo e intensidade, ser um grande pontuador dessa equipe,
vai jogar contra o adversário que se defende mal naturalmente. O Minnesota pontuou muito bem contra os Knicks no último jogo sem ele, então eu me sinto um pouco mais confortável nesse acima de, independente dele jogar ou não, mas é claro, se o Ant-Man jogar, vai ser muito interessante. Ele que é um pontuador que gosta de infiltrar, e o garrafão é o setor onde o Atlanta pior defende. Então meu palpite para Atlanta Hawks e Minnesota Timberwolves, claro, eu vou estar fugindo dos meus métodos, mas se você não se importa, acima de 235,5 pontos totais, eu só vou trabalhar se o Anthony Edwards de fato estiver em quadra, porque eu não costumo ultrapassar muito de 233,5 pontos não, tá? Mas para quem não se importa, é o palpite que tem que ser feito nesse jogo, under jamais. Primeiramente porque nos últimos 2 encontros entre essas franquias a gente teve mais de 250 pontos médios feitos e sofridos por parte do Atlanta Hawks, né, somados, que é bem relevante. O único encontro que eles tiveram nessa temporada, a gente teve mais de 250 pontos somados, e mais do que isso, a gente tá falando de 2 times que tem um ritmo muito alto e não se defendem tão bem. Primeiramente, a gente vai falar do Atlanta Hawks, que é uma das 10 piores defesas da NBA e um dos melhores ataques, né? Dos 10 melhores ataques. Então, já é o primeiro passo para a gente trabalhar com acima D. Mas eles também têm um ritmo muito alto, é o 7º ritmo mais rápido da NBA, o que significa, como eu sempre falo para vocês, muitas posses de bola por minuto. Mesmo que você não seja eficiente, você muito provavelmente vai pontuar bem, porque você vai ter muitos arremessos à sua disposição, principalmente que seu adversário também é um time de elite em relação a pace. O Timberwolves é o 4º time mais rápido da NBA, o que significa também que a gente pode ter muitas posses de bola para eles. Outro destaque para essa partida é o fato de que o Minnesota Timberwolves é o time que mais leva seus adversários para a linha de lance livre em toda a NBA. E com o Trae Young sabendo cavar muitas faltas aí, jogadores de garrafão que podem brigar e receber essas penalidades para poder converter o lance livre, a gente está bem posicionado também com esse acima D. Outra coisa interessante da gente se destacar é que o Minnesota Timberwolves é o 4º time que mais sofre pontos para point guard em toda a liga, posição da principal estrela do Atlanta Hawks, Trae Young. Então eu acredito nesse acima D, porém é o palpite do qual eu menos recomendo, porque, repito, a gente está falando aqui de uma linha que eu, para os meus métodos, considero muito alta, mas eu tenho certeza que você já trabalhou com linhas como essa, lembrando que o Atlanta Hawks não é confiável fora de casa, vem cansado com algumas pernas pesadas, isso pode dificultar a defesa deles, mas acima de tudo deve também dar muito trabalho para eles na hora de segurar o Anthony Edwards, que deve pôr intensidade desde que ele esteja confiante depois da lesão do pé, e mais do que isso, pode levar sim o Minnesota à vitória. Eu não contaria tanto com a vitória dos Hawks como as pessoas gostam de contar, ainda mais fora de casa não. Bora falar aqui de Utah Jazz e Portland Trail Blazers. Esse é o nosso último palpite do dia. O jogo entre Lakers e Suns e também Wizards e Nuggets vai ser de análise exclusiva do nosso grupo VIP. Chamem lá, e se vocês quiserem ter aí, né, o suporte de um grupo de tips especializado para poder ajudar vocês com apostas simples no ao vivo e também com apostas para você ser lucrativo com múltiplas, né? Caso você queira fazer de forma recreativa, como eu sempre falo aqui para vocês, mas com o suporte de alguém que tenha conhecimento nesse tipo de aposta, a gente recomenda do ArtBet, o card deles está aqui embaixo. Alguns dos resultados mais recentes das últimas semanas deles estão aí no ar para vocês verem o quanto que vocês podem ter de retorno aplicando valores mínimos. Claro, tips de múltiplas são sempre para você fazer de forma recreativa, mas eu sempre falo que ter algum suporte especializado do seu lado para você ter mais chances de green é muito interessante, mas não é só com múltiplas que eles trabalham não. O link deles está aqui embaixo, é de um grupo free para vocês conhecerem, é gratuito, então cliquem lá, vejam, se vocês gostarem, tem o link deles do grupo pago aqui também para vocês ajudarem o nosso canal a seguir existindo. Bora finalizar com Jazz e Blazers. Bom, apesar de a gente ter aqui um Utah Jazz que precisa tanto da vitória quanto o próprio Portland Trail Blazers, já que eles brigam pelas mesmas coisas, estão muito próximos na tabela, a gente tem aqui, né, um Portland Trail Blazers que meio que dá para desistir. O Utah Jazz tem mais motivações, e os Blazers aquela sensação de que a temporada já acabou. Hoje eles vão fazer esse confronto direto sem 2 dos seus 3 melhores titulares, Jeremy Grant e também Anthony Simons, além do Justice Winslow, que nessa temporada se mostrou um defensor bem relevante para essa equipe. Além do Nasir Little, que é dúvida, e a gente tem do outro lado Clarkson e Sexton de fora, 2 armadores titulares do Jazz, mas com Lauri Markkanen, seu principal jogador, podendo atuar hoje. O que significa que sim, o Jazz é favorito, principalmente se o Lauri Markkanen jogar. A minha tip vai ser baseada se o finlandês estará em quadra ou não. Então, se o Lauri Markkanen estiver em quadra, eu acredito na vitória do Utah Jazz, vitória simples
principalmente porque o Portland, além de vir muito desfalcado, eles são ruins como visitante. Nos últimos 20 jogos, 15 derrotas e 5 vitórias. Mas para quem foram essas 5 vitórias? Foi contra o Rockets, contra o Magic, contra o Detroit Pistons. 3 das 5 piores equipes da NBA, eu não tenho nem dúvida. Tiveram uma vitória interessante ali contra o Memphis Grizzlies e contra o Washington Wizards, mas ainda assim, o Wizards também é um time que, se ficar de fora até do play-in, eu não vou ficar surpreso. Então o Portland Trail Blazers muito abaixo da média e com poucas possibilidades de vencer, mesmo que o Damian Lillard faça ali 40 pontos. Eles não conseguem vencer nem com seu principal jogador jogando tanta bola assim. Já são aí, 8 derrotas nos últimos 10 jogos e mais do que isso, 6 derrotas consecutivas para o Portland. Enquanto que o Utah Jazz conseguiu vencer 4 dos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias seguidas contra times do topo das suas conferências, os Kings e também o Boston Celtics, além de terem feito ali uma boa partida contra o Dallas, contra o Miami e terem vencido o Orlando e o Hornets. Então eu acredito nessa vitória do Utah Jazz, que também tem uma melhor eficiência ofensiva recente do que o Portland Trail Blazers, e uma defesa também, eu gosto de ficar a favor de boas defesas. Vamos fazer um recorte aqui dos últimos 10 jogos dessas franquias. Podemos ver que aqui a gente tem o Utah Jazz entre os 10 piores ataques da NBA, mas o Portland Trail Blazers está entre os 3 piores nesse recorte. E quando a gente vai para o lado defensivo, o Utah Jazz melhorou, ficou perto ali do top 10 de melhores defesas e o Portland ficou entre as 3 piores. Se você é um time desfalcado de seus 2 melhores jogadores, além do Damian Lillard, claro, e você tá entre os 3 piores ataques e defesas dos últimos 10 jogos, com aquela sensação de que a sua temporada acabou, desculpa, você não vai ter muitas chances de vencer, principalmente porque você, durante toda a temporada, foi um péssimo visitante. Então vamos de vitória do Utah Jazz e bora fazer aquele nosso resumo. Vamos trabalhar com over no jogo do Dallas contra os Warriors, pontuação total, over no jogo entre Miami e New York Knicks, over no jogo entre Toronto Raptors e Indiana Pacers e acima de 10.5 rebotes de Joel Embiid no jogo entre Chicago Bulls e Philadelphia 76ers. Vamos trabalhar com abaixo de 112.5 pontos do Houston Rockets no jogo entre Rockets e Memphis e também na vitória do Milwaukee Bucks, caso a gente encontre uma oportunidade ali no ao vivo de pegar uma linha interessante, trabalhar com linhas abaixo de 1,15 ali no pré-jogo, não vale o risco, por mais que o time seja claramente favorito. A gente também vai trabalhar com acima D no jogo entre Minnesota Timberwolves e Atlanta Hawks e bora trabalhar com a vitória simples do Utah Jazz em cima do Portland Trail Blazers. Os outros jogos que a gente acabou não comentando de análise exclusiva do nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Aproveitem, apoiem o nosso canal e mais do que isso, garantam o seu plano da temporada completa 22-23 por menor preço do mercado. A gente cobra aí o valor da temporada completa, o mesmo valor que você pagaria em uma mensalidade dos outros grupos pagos, e também apoia os nossos parceiros LendaBet e do ArtBet, link deles aqui na descrição. Espero que vocês tenham deixado aquele like que eu pedi para vocês, que ajuda muito a gente, que não custa nada. Comentem se concordam ou discordam das nossas entradas. Muito obrigado pela sua audiência e falou!